Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Irmãos, dentro desse encargo que temos seguido com relação a essas orações, algumas orações de Paulo no cárcere, temos dito que elas nos abrem de maneira muito particular uma estrada dupla. Por um lado, Paulo, quando ora pelo Espírito do Senhor, ele está nos ajudando a entender quais são os aspectos específicos do chamado supremo propósito de Deus em Cristo Jesus. Já vimos isso nas duas outras orações que examinamos. Por outro lado, nessas orações de Paulo, nós vemos a necessidade que Deus tem de trabalhar nossas vidas para que a visão do eterno propósito de Deus seja verdadeiramente entranhada, trabalhada para dentro de nós e possamos ser vasos que correspondam ao eterno chamado de Deus. Então essas duas coisas sempre irão andar juntas. Se quisermos colocar essa mesma verdade com outras palavras, podemos dizer: Deus, o Deus eterno, perfeito, completo, autossuficiente, que não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, esse Deus quis trabalhar junto com o homem. Então, todas as exortações, nas epístolas em particular, elas chamam nossa atenção para esse aspecto da nossa cooperação com a vontade de Deus. Isso de modo nenhum torna Deus ineficiente, muito pelo contrário. Isto mostra a grandiosidade da graça de Deus, porque Ele, sendo este Deus que tudo pode e tudo pode fazer sozinho, Ele chamou-nos para sermos cooperadores do seu eterno propósito. Imenso privilégio o nosso. Então, quando ouvimos, estudamos, meditamos nessas orações do apóstolo Paulo, nós vamos ver essas duas linhas muito claras. O propósito inefável, invencível de Deus, propósitos que não podem ser frustrados, porque Ele é Deus. E por outro lado, Deus chamando cooperadores para a execução do seu eterno propósito. Quanta bênção termos sido chamados como seus cooperadores. Então, quando olhamos essa oração que acabamos de ler, nós vamos ver mais alguns aspectos desses dois elementos. De novo, o propósito eterno de Deus, como ele se processa, como ele se explica em frases mais específicas. Por outro lado, como nós podemos cooperar. O que o Espírito Santo veio fazer em nossas vidas, precisa fazer em nossas vidas, para que então sejamos cooperadores de Deus nos seus eternos propósitos. Então vamos seguir essa oração passo a passo. A diferença básica
versículo 9 do capítulo 1. A diferença básica entre a epístola de Efésios e de Colossenses é que Efésios tem a finalidade especial de nos mostrar a glória do corpo de Cristo, a glória da igreja. Quando estudamos ontem aquela segunda oração da carta, capítulo 3, assunto de ontem à noite, nós vimos que Paulo termina a sua oração dizendo: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Porque o foco de Efésios é a glória da igreja, a glória do corpo de Cristo. O foco de Colossenses é a glória do cabeça da igreja, ou a glória mesmo de Cristo. Então essas epístolas são tão importantes quando combinadas. Um par tremendo, os mais elevados escritos do apóstolo Paulo. A glória de Cristo e a glória da igreja. Por quê? Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, irmãos, enquanto nós vimos que de muitas maneiras aquela oração do capítulo 3 de Efésios tem como foco a igreja, tão claro, para que junto com todos os santos possamos compreender a altura, a largura, o comprimento, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, sermos tomados de toda a plenitude de Deus, isso tudo tem como foco a igreja. Nós vamos ver que esta oração de Colossenses tem como foco particular a glória de Cristo. Nós vamos ver. E as implicações e nuances dessa glória no que concerne a nossa relação com Ele. Ontem à noite, me permitam aqui um ligeiro parêntese. Ontem à noite eu me esqueci de citar para os irmãos as duas últimas referências que trazem aquela palavrinha sim, junto com, dentro da Epístola aos Efésios. Então nós vamos fazer isso apenas para que isso não fique faltando e os irmãos possam, nos seus estudos, meditarem com mais cuidado nesses textos que nós citamos. Então, por favor, bem rapidamente, volte à Epístola aos Efésios, por favor. Nós já citamos ontem que no capítulo 2 de Efésios, nos versos 5 e 6, aparecem 3 vezes esse prefixo, que significa junto com. Então diz no verso 5, juntamente com Ele nos deu vida. No verso 6, juntamente com Ele nos ressuscitou. E aqui na nossa tradução estaria faltando de novo essa palavra, né? Juntamente com Ele nos fez assentar. Assim ela aparece no texto original. Então são 3 vezes aqui. Depois nós vimos a 4ª vez no versículo 21 do capítulo 2, onde é dito, no qual todo edifício bem ajustado. Então aqui de novo aparece aquele prefixozinho, sim, junto com. Então a ideia é, bem ajustado juntamente. Depois no versículo 22, no qual também vós, e veja ela aí uma vez mais, juntamente, estáis sendo edificados. Então aqui a 5ª vez. Depois nós citamos que no verso 18, dentro da oração que compartilhamos ontem, capítulo 3, verso 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos. Aqui está de novo essa palavrinha, junto. Compreender junto com todos os santos. Já falamos sobre isso ontem. E então faltaram as 2 próximas menções. Elas aparecem em um único versículo. Capítulo 4, verso 16. Veja lá. De quem todo o corpo, bem ajustado, e aqui está a palavra composta na língua original, começando com esse prefixo sim, e então a palavra da língua original para ajustado. Então, traduzido literalmente, de novo, seria bem ajustado junto. Não temos necessidade de fazer isso em português, porque a própria expressão ajustado já está implicando nisso, né? Mas apenas para destacar para os irmãos quão importante é essa palavra junto dentro da Epístola aos Efésios. E, na sequência ainda do verso, veja, bem ajustado, é uma única palavra na língua original, e consolidado. Também é uma única palavra na língua original, que de novo começa com o prefixo sim.
Então seria consolidado junto, uma tradução literal. Então estão aí 8 vezes em que o Espírito Santo usa a palavra junto nessa epístola aos Efésios. Os irmãos veem que nota importante? Não iremos a lugar algum como igreja se realmente nós não compreendermos a necessidade da mutualidade na casa de Deus. Junto com. Eu plantei, Apolo regou e o crescimento veio de Deus. Lembra Paulo dizendo isso? Deus coordenou o corpo para que não haja divisão no corpo, antes cooperem. Veja essa palavra, coordenou, cooperem. Os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Que nota importante. E essa nota está dentro da epístola da igreja, da epístola aos Efésios, 8 vezes. Foi isso então que colocamos ontem e nos faltou essas 2 últimas citações. Vamos agora voltar para a oração de Colossenses. E vamos iniciar aqui o nosso encargo para hoje. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão. Qual razão? Um companheiro de Paulo, um conservo chamado Epáfras, foi quem pregou o evangelho para os colossenses. Paulo não viu a igreja de Colossos nascer. Ela nasceu pela pregação de Epáfras, um companheiro de Paulo, um conservo, que ele menciona no versículo 7 desse capítulo 1. Então ele diz que quando ele recebeu na prisão, Paulo aqui está naquela prisão domiciliar, registrada em Atos, capítulo 28, onde ele alugou aquela casa, tinha a possibilidade de receber convidados, até mesmo de escrever as suas epístolas, usando até mesmo um secretário para fazer isso, um amanuense, mas ele não tinha liberdade de sair daquela casa, ele estava ali escoltado. Então, durante esse período, ele recebeu as notícias, através de Epáfras, da igreja dos Colossenses, o que o Senhor estava fazendo ali em Colossos. Então ele vai dizer assim, orando pela igreja: por esta razão, Epáfras havia relatado a eles, a Paulo, do amor deles no Espírito. Versículo 8, verso anterior. Ele nos relatou do vosso amor no Espírito. Veja que igreja preciosa é essa, dos Colossenses. Então Paulo entra na brecha. Amados, orar é trabalhar. Deus não fará nada na terra sem aqueles que oram. Aqui, Jacó disse: esta é a casa de Deus, a porta dos céus. Deus não realizará trabalho na terra sem aqueles que oram. Orar é trabalhar com Deus. Orar é conhecer a vontade, a mente, o tempo de Deus, e orar segundo a vontade, a mente e o tempo de Deus. E esse era Paulo. Paulo era um intercessor. Então ele diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Vamos devagar com esse texto tão lindo. Irmãos, oração é um ambiente espiritual. É certo que nós podemos e devemos reservar tempos específicos para a oração. Nosso Senhor mesmo nos ensinou. E tu, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Mas também Paulo escreveu assim aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Então sim, podemos e devemos ter momentos destinados, quietos, tranquilos, específicos, para nós orarmos ao Senhor e nos colocarmos nessa brecha da intercessão, segundo a mente, o coração e os propósitos de Deus. Mas também, por outro lado, e graças ao Senhor por isso, a oração é um ambiente espiritual. O que significa isso? O Senhor Jesus disse assim: habitai, morai, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ambiente do Santo dos Santos foi aberto para nós, não para nós fazermos visitas a Ele, mas para nós permanecermos nele,
24 horas por dia. Ambiente de oração. Graças ao Senhor por isso. Quando a palavra de Deus, quando os propósitos de Deus são trabalhados no nosso homem interior pelo Espírito, a palavra e os propósitos de Deus, nós vamos aprendendo a viver no ambiente da oração. Amados, é dessa maneira, eu entendo, que Paulo disse o que disse em Filipenses 3, que o seu maior desejo era ser achado nele. Achado nele. Que frase é essa? Quando as pessoas, quando os problemas, quando as circunstâncias, quando as dificuldades, as provações, as tribulações, as privações, elas nos acham em Cristo, o assunto é completamente diferente. Mas quando elas nos acham em nós mesmos, então a história é outra. Ah, nós mesmos, que problema. Ser achado nele. Esse é o ambiente da oração. Amados irmãos, isso não é atingido de um dia para o outro e nem de um mês para outro. Nós vamos aprendendo a viver num ambiente de oração quando vamos aprendendo a andar com Deus. Enoque andou com Deus. Noé andava com Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Moisés teve comunhão com o Senhor face a face. Isso é ambiente de oração. Andar com. Como isso acontece? Como isso processa em nossas vidas? Repetindo, na medida em que o Espírito de Deus encontra lugar nas nossas vidas, depende de nós? Sim, definitivamente sim. Alguns conhecem esse ambiente, outros não conhecem esse ambiente. E não é porque Deus não deseja levá-los a isso, é porque nós somos resistentes. Mas quando o Espírito de Deus encontra lugar em nosso coração, em nossas almas, para que a palavra de Deus e para que os propósitos de Deus sejam aplicados profundamente às nossas vidas, então nós vamos sendo introduzidos num ambiente de oração. E não há nada mais precioso do que esse ambiente de oração. É um ambiente que nosso Senhor Jesus vivia. Quando Ele foi traído, quando Ele foi negado, Ele foi achado nesse ambiente. Ele diz, o Pai está comigo. Ele não diz, o Pai esteve comigo, e nem o Pai estará comigo. Quando Ele estava conversando com Nicodemos, Ele estava ali encarnado, frente a frente com Nicodemos. Ele disse assim, o Filho do Homem que está no céu. Você já prestou atenção nessa expressão? Como está no céu? Ele está na casa de Nicodemos, conversando com ele. E disse, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. O Senhor estava na casa de Nicodemos e estava no céu. Em que sentido? Ele nunca perdia de vista a face do Pai. Ele sempre foi achado nessa comunhão. Que maravilha, irmão. E nós, onde estamos? Essa foi a primeira pergunta para o homem depois do pecado. Onde estás? Então Paulo diz, onde Paulo estava? Ah, Paulo estava na prisão domiciliar de Roma. Mas Paulo também estava no céu, nas regiões celestiais, no ambiente da oração, no face a face com o Senhor. Então ele vai poder dizer, não cessamos de orar por vós. Que precioso. E de pedir, nós ainda não entramos na oração, né? Paulo está falando aí os pontos anteriores. Agora ele vai começar a falar sobre sua oração, qual era. E escrevê-la para nós, graças ao Senhor. Para que nós sejamos ajudados a entender o que é oração. E como é orar. E o que significa orar. Então ele vai dizer, e de pedir. Irmãos, Paulo tinha muita coisa para pedir. Quem sabe aquelas algemas ali estavam meio apertadas. Aqueles soldados estavam sendo duros demais. A hora de dormir, de acordar, estava muito arrochada. A comida, a ração não estava boa. Ele estava preso, irmão, ele não estava de férias. Mas ele diz, pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade. Não é impressionante, irmão? Esse era, sem dúvida, um cooperador de Deus. Unido à palavra de Deus e ao testemunho do Senhor. Assim como João, lembra? João também não estava com vida fácil. João estava exilado na ilha de Patmos,
uma ilha rochosa. Provavelmente João trabalhou ali como um mineiro naquela ilha, em Minas. Vida dura. Ele vai dizer na sua epístola, na sua carta, no Apocalipse, capítulo 1, achei-me em espírito no dia do Senhor. E, ao mesmo tempo, achei-me em Pátimos. Você já viu essas duas frases? João estava em Pátimos e João estava em espírito. As duas coisas. E ele vai dizer que ele se achava em Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor. Viu de novo essas duas frases? Na medida em que o Espírito Santo tem alcance em nossos corações, para que a palavra de Deus penetre e que o testemunho do Senhor, ou seja, os propósitos de Deus, sejam entranhados em nosso homem interior, então nós nos achamos em espírito. E nós podemos fazer o quê? Nós podemos orar pelas igrejas. Então, ele ouve aquela voz que falava por trás dele, ele vira para ver quem era, você conhece a visão? E então ele diz, ele ouve, João, o que vês, escreve, e manda a 7 igrejas. Mais um intercessor. Mais um que estava em um lugar, terreno, geográfico, mas que estava em espírito, na brecha, pela palavra de Deus e pelo testemunho do Senhor. E nós estamos pelo quê? Nós vivemos pelo quê? O que está entranhado no nosso coração? Então ele continua. E de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Aqui nós vamos parar um pouco nessa palavra vontade. Vamos falar um pouco sobre ela. Queridos irmãos e irmãs, vontade é o último reduto da alma humana. Vontade é a última fortaleza a ser vencida. Rendição da vontade é tudo que o Espírito Santo deseja alcançar em nossas vidas para que Ele tenha caminho para trabalhar a mente, o propósito, o caráter do Senhor em nós. Rendição da vontade. Nunca poderemos orar para que a vontade de Deus se cumpra se nossa vontade não tem chegado à rendição. Vamos ver um pouquinho do significado disso na vida do Senhor Jesus, para que isso fique mais claro. Primeira coisa que precisamos ver, nós vamos consultar também alguns textos, mas a primeira coisa importante é, o Senhor Jesus tinha uma vontade. Não sei se você já pensou sobre isso. Alguns fazem uma confusão muito grande, achando que porque Jesus é o Verbo encarnado de Deus, então a vontade dele foi substituída. Então a vontade dele é a vontade de Deus, porque ele é o Verbo encarnado de Deus. Tenho uma notícia para te dar. O Verbo encarnado de Deus é homem, e ele é plenamente humano. Se ele não tivesse uma vontade própria, ele não seria homem. E se ele não fosse homem, ele não poderia nos salvar. O Senhor Jesus é em tudo semelhante aos irmãos. Hebreus capítulo 2. Ele assumiu uma natureza humana completa. E um dos elementos mais determinantes da nossa natureza humana, de sermos homens e mulheres, é que nós temos vontade. Senão nós não seríamos humanos. E o Senhor Jesus é humano, plenamente humano. O Senhor Jesus tem vontade. Mas, amados, nós sabemos que o Pai também tem vontade, porque Ele também é uma pessoa. O que aconteceu na vida do Senhor Jesus para que essas duas vontades pudessem ser tornadas uma só? Ou não tinha que acontecer nada? Seria automático para Jesus. Nada para Jesus foi automático. Lucas, médico, grego, se preocupava muito com natureza humana. Ele é médico, estudioso, cientista, meticuloso. Quando ele escreve o seu evangelho, ele vai mostrar que Jesus é homem. E ele vai dar detalhes do seu evangelho que ninguém dá, nenhum dos outros evangelistas, só Lucas. E Lucas vai nos dizer no seu livro, no capítulo 1, que o menino Jesus, veja como ele coloca, menino. Você não vai ver essa palavra em João. João não está preocupado com o menino, João está preocupado com o Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas Lucas vai falar do menino, porque ele está enfatizando
a humanidade de Jesus, tão importante quanto a sua divindade. Então Lucas vai dizer, e o menino Jesus, escute bem, crescia. Alguns até acham que ele já nasceu adulto, né? E o menino Jesus crescia. Agora escuta no que ele crescia? Em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Não é um verso maravilhoso? Esse é o Senhor Jesus. Ele cresceu e teve que aprender tudo numa vida de dependência com o Pai. Que mistério tremendo. Essa natureza humana, com mente humana, vontade humana, sentimentos humanos, teve que ser trabalhada para que avançasse no conhecimento de Deus, e na comunhão com Deus, e no conhecimento da graça de Deus, em tudo. Quem deu habilitação para o Senhor Jesus crescer nessas coisas? Só uma resposta bíblica: o Espírito de Deus. Em Hebreus, capítulo 9, diz até mesmo que o Senhor Jesus, pelo Espírito eterno, ele se ofereceu sem mácula a Deus. Em outras palavras, quem foi que habilitou o Jesus homem para enfrentar o horror da cruz? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Não é maravilhoso, irmãos? Então a vida do Senhor Jesus cresceu na estatura, na sabedoria e na graça. Lucas capítulo 1. Vamos olhar alguns versículos do Evangelho de João para nos ajudar a entender por que essa questão do conflito da vontade é tão importante, assunto que Paulo começa a sua oração aos Colossenses. Vamos recordar antes de ir para João uma vez mais. Se nós vamos transbordar, se a oração de Paulo é para que a igreja transborde de pleno conhecimento de sua vontade, a grande questão é o conflito da vontade. Se nós iremos conhecer a vontade de Deus, ela vai chocar com nossa vontade. Nossa vontade terá que ser levada à rendição. E lembre-se então, a vontade é a última fortaleza a ser vencida. Vamos ver isso na vida de Jesus. Abra o Evangelho de João, por favor. Alguns exemplos breves. Veja o capítulo 4, por exemplo. João 4. Olha o que diz o verso 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O mais essencial para a vida do Senhor Jesus era fazer a vontade de Deus. Comida, irmãos, é o mais básico para a nossa vida humana ser mantida. Óbvio, né? O Senhor Jesus está dizendo que o mais básico para a vida humana dele ser mantida é fazer a vontade de Deus. No que concerne a sua vida humana, era comer. Jesus tinha que comer. Alguns também acham que ele não precisava comer. Então, em João 4 é registrado, quando ele assentou lá no poço para conversar com a mulher samaritana, que os discípulos foram comprar comida. Você se lembra? Jesus teve que comer, sim. Ele não vivia de luz, não. Como muitos aí hoje querem viver, né? Viver de luz, dos raios do sol. Jesus não. Ele teve que comer. Ele era homem. Então, esse versículo vai dizer que ele considerava sua comida espiritual, o mais importante para ele na sua vida espiritual era fazer a vontade de Deus. Era a sua comida. Agora, vamos para o capítulo 8. Capítulo 7 primeiro. Verso que citamos ontem. 7:17. Se alguém quiser fazer a vontade dele. Preste atenção. Se alguém quiser, porque isso nós temos que decidir. Como já dissemos, não é automático. Eu nasci de novo, o Espírito de Deus habita em mim, amém, isso tudo é verdade. Pertenço ao Senhor, eu sou dele, ele é meu, ninguém nos arrebatará de suas mãos, graças a Deus por tanta segurança. Mas lembre-se, a nossa santificação tem que ser desenvolvida. O Espírito Santo precisa encontrar lugar em nós para trabalhar o que Cristo é. Do contrário, o nosso
ser interior será incompatível com Cristo. Não é porque eu nasci de novo que minha mente é a mente de Cristo. Ah, irmão, se fosse assim seria muito bom. Muito bom. Mas não é assim. Todo cristão nascido de novo sabe que ele tem pensamentos que não conferem com os pensamentos de Cristo. Todo cristão nascido de novo sabe que ele comete atitudes que ele tem que voltar atrás. E tem que pedir perdão para o seu irmão. E tem que se arrepender diante do Senhor. Irmãos, é tão obtusa essa ideia de que nós nascemos de novo e está tudo acabado, que é uma coisa que nós não sabemos como que surgiu. É uma ignorância da vida humana. João diz na sua epístola, 1 João capítulo 1, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso, porque todos nós sabemos que em nós habita uma velha natureza, e que se respondermos aos desejos dela, nós vamos pecar. Embora, pela graça de Deus e pela provisão dele, nos foi dada a habitação do Espírito Santo. E se aprendermos a andar segundo o Espírito, nós não satisfaremos as concupiscências da carne. Então vamos viver, sim, de modo agradável ao Senhor. Mas isso depende de nossa escolha. Qual é a nossa escolha? Então essa questão da vontade é tão importante. Porque se o Espírito Santo não alcançar a rendição de nossa vontade, então nós não podemos avançar nos propósitos de Deus. Nossa vontade é muito forte e discordante com a vontade de Deus. Então, capítulo 7, verso 17 de João, se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade de Deus, esse conhecerá a respeito da doutrina. Ontem já citamos esse verso também. Mostrando que a rendição da vontade é determinante para nós avançarmos no quê, segundo esse versículo? No conhecimento de Deus. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá. Você viu? O que Deus fez? Deus limitou o caminho do avanço no conhecimento espiritual à rendição da vontade. Preste atenção, irmão. Não poderemos crescer no conhecimento de Deus se nossa vontade não é rendida à vontade de Deus. Ele vai nos manter limitados, com conhecimento espiritual limitado, criancinhas espiritualmente. E sabe qual é o motivo? Nossa vontade não se rendeu. Não perca de vista esse versículo. Você quer fazer a vontade de Deus? Então você conhecerá a respeito da doutrina. Se nossa vontade não tem sido rendida, nosso conhecimento de Deus será limitado. Mais um verso importante, no capítulo 8 agora, de João. 8, 28. Um verso 28 e 29. Verso muito importante. João 8. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço, olha a vontade aí, nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. João 8, 28. Agora escute bem o verso 29, ainda mais específico. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. Agora tem um porquê, tem um motivo. Ele disse, para que essa comunhão fosse preservada. Qual é o motivo? Vamos ver? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Oh, que versículo, irmão. Que maravilha. O Senhor Jesus está dizendo sim que Ele é homem, que Ele é limitado, que Ele não andou na terra assim como alguém que quase não pisa no chão. Você pensa em Jesus assim? Alguém que quase levita por onde Ele anda. Aquele ser anômalo. Não é nada disso que a Bíblia diz sobre Ele. Isaías 53 diz que Ele era a raiz de uma terra seca, que não tinha aparência e nem formosura. E quando olhavam para Ele, nenhuma beleza havia que os agradasse. Dele não fizemos caso. Homem totalmente comum e rude foi o nosso amado Senhor. Qual era o segredo de sua vida? Eu faço sempre
o que lhe agrada. Ele vai dizer, por isso o Pai está comigo. Que segredo esse, irmão? Não me deixou só. Guarde essa frase. Se a rendição de nossa vontade não é alcançada, ficaremos sós no que concerne a comunhão com o Senhor. Porque então nós andaremos segundo os desejos de nosso coração. Nossa vontade, que nós prezamos tanto e que sempre nos metem nas maiores dificuldades, porque não respondem à vontade de Deus. Então que lindo verso, esse verso 29. Vamos ainda mais nesse Evangelho de João. Veja agora o capítulo 17. João 17. Veja o que diz o verso 24. Escute bem. Pai, a minha vontade. Está vendo por que nós afirmamos que Jesus tinha vontade? Porque ele é homem, tem natureza humana completa, tem vontade. Minha vontade é que onde eu estou, essa é uma frasezinha linda, se você estudar o Evangelho de João, você vai ver que ela é notável. Os discípulos ficavam indagando, tinham indagação para com o Senhor com relação a essa frase, onde eu estou. Porque eles deviam pensar assim, onde eu estou? Ele está aqui conosco, falando conosco, na nossa comunhão. Mas como vimos, esse onde eu estou é na comunhão do Pai, no Pai. Lembra João 14? Falando aos seus discípulos, ele diz, não credes que eu estou, aonde? No Pai. Eles poderiam dizer, mas como isso? O que será que ele quer dizer para nós? Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Aí ele diz, crede-me, mesmo que por causa das mesmas obras. Não é assim? Então, Pai, minha vontade é que onde eu estou, em Ti, no Pai mesmo, estejam também comigo os que me deste, nós. Aí entramos nós. Senhor Jesus está orando para que nós experimentemos o caminho da rendição da vontade. Que maravilha! Ele sabe que a vontade é a última fortaleza a ser vencida. Para que vejam a minha glória. Também outra frase maravilhosa. Nós fomos chamados para contemplar as belezas e riquezas do nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa sublime ocupação. Como Maria aos pés do Senhor, assentada, deixando seus afazeres, entre aspas, que preocupava tanto sua irmã, para estar ouvindo o Senhor e ouvindo até o fim. Para que vejam a minha glória. Nós vamos ver que na oração de Paulo aos Colossenses ele menciona o mesmo aspecto. Já vamos chegar lá daqui a pouco. Glória que me conferiste porque me amaste. Antes da fundação do mundo. Sabe o que traz glória para as nossas vidas? Não é o quanto de conhecimento nós temos, é o quanto nós amamos o Senhor. O Senhor conferiu glória, o Deus o Pai conferiu glória a Cristo porque Ele amava a Cristo e o Senhor Jesus o amava. Glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Agora vamos para um último texto. No Evangelho de João, você tem aí, na sua Bíblia aberta já, João 18. Qual o tema de João 18? Primeira sessão. Jesus está no Getsemane. Agora eu gostaria de ler 3 versos com os irmãos. Um de cada evangelho, Mateus, Marcos e Lucas. Que vão nos mostrar por que a vontade é a última fortaleza da alma. E o que aconteceu na relação de Jesus com Deus quando ele estava no Getsemane. Vamos abrir esses versículos então. Poderia citá-los para os irmãos, mas não seria interessante. Gostaria que você visse na sua Bíblia. Abra Mateus 26. Getsemane, todos os 3 textos. Mateus 26. Veja o que diz o verso 38 e 39. Mateus 26. Verso 38 diz assim: Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Vigiai aqui
ficai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, escute bem, meu Pai. A palavra aqui é Abba, Pai. Aquela palavra doméstica, afetuosa, que seria melhor traduzida por paizinho. Abba. Uma palavra que só era usada no âmbito doméstico. É o meu papai, meu paizinho. Abba, Pai. Se possível, passe de mim este cálice. Essa era a vontade dele. Ele tem vontade. E você acha que o Senhor Jesus teria vontade de se separar da glória de Deus e da comunhão com Deus? O que você acha, irmão? Você teria? Nem nós, na nossa infinitude, pequenez, pecaminosidade, mas porque fomos gerados de novo em Cristo, nem nós temos essa vontade. Embora às vezes percamos a sua comunhão. Imagina o nosso Senhor Jesus, que nunca soube o que é separação. Ele é o verbo de Deus, em Deus e com Deus. Então, quando ele está no Getsemane, ele sabe que o próximo passo, a partir do Getsemane, é a cruz. E o que aconteceria na cruz? Oh meu Deus, por que me desamparaste? Então ele enfrenta o conflito da cruz antecipadamente, no Getsemane. O Getsemane é o segredo do Senhor Jesus ter ido à cruz. Se ele não triunfa no Getsemane, ele não triunfaria na cruz. No Getsemane, a última fortaleza foi vencida. Mesmo na vida de nosso Senhor Jesus, é sua vontade. Ele teria opção no Getsemane. Por isso ele orou. Meu Pai, se for possível. Que frase profunda, misteriosa, né? Jesus está dizendo algo assim: se houver um outro meio para que o homem seja redimido, e tu, ó Pai, possas ter muitos filhos, sem que eu, o filho, me separe de ti, é isso que eu quero. Porque ele não sabe o que é separação, morte. Ele é o autor da vida. Então ele diz: meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas agora veja a rendição da vontade. A última batalha do Senhor Jesus foi o Getsemane. Quando ele vai à cruz, o assunto já está liquidado, já está resolvido, já foi liquidado no Getsemane. Então é dito assim: todavia, não seja como eu quero. Esse como fala de um caminho, né? Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Conflito da vontade. Você quer ver como Marcos registra? Vamos para a mesma narrativa, Getsemane, em Marcos. Abra, por favor. Marcos 14. Vamos ver o verso 36. E dizia: Abba, aí você tem a palavra, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Você viu que interessante? Essa diferençazinha que existe aí. Em Mateus, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Em Marcos, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Agora quer ver como Lucas registra? Vamos a Lucas capítulo 22. O mesmo conflito, no Getsemane. Verso 42 de Lucas 22. Pai, se queres, vontade do Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então nós temos 3 registros. Primeiro, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois, não seja o que
eu quero, mas o que tu queres. E depois não se faça a minha vontade, mas se faça a tua vontade. Conflito da vontade. A última fortaleza é a vontade. Então, queridos irmãos, se o Espírito Santo não encontrar lugar em nós para trabalhar a palavra de Deus e os propósitos de Deus de tal forma a que nossa vontade se renda, nós não poderemos avançar no conhecimento de Deus, no conhecimento espiritual de Deus. Por isso nós destacamos então esses versículos aqui como uma ilustração do que Paulo quis dizer quando ele orou lá em Colossenses. Eu peço que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade. E já chegamos à conclusão que isso vai ser impossível se nossa vontade não for rendida ao Senhor, não for consumida pela vontade do Senhor, não for quebrada segundo a vontade do Senhor. Romanos 12 também, quando Paulo fala sobre esse... Vamos voltar a Colossenses, só citar o texto de Romanos. Colossenses capítulo 1. Paulo em Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional, ou serviço espiritual. Aí ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ouça bem agora o que mais ele diz. Para que experimenteis, viu? Experiência. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tão claro, irmãos. Então, se nossa vontade não for quebrada, nunca experimentaremos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Vamos andar em descaminhos. Claro, estamos seguindo nossa vontade. Batemos cabeça aqui, batemos cabeça lá, frustração aqui, infelicidade lá, dificuldade aqui, falta de avanço em todas as áreas. Porque a vontade é a última fortaleza. E que precioso então podermos ter esse exemplo do nosso Senhor Jesus. Saiba, irmão, que Ele é o sumo sacerdote que se assenta no trono, que nos chama para nos achegarmos ao trono da graça, para recebermos misericórdia e para acharmos graça, porque Ele sabe o que é o conflito da vontade. Ele conhece. Então, quando nós vamos falar disso com Ele, Ele não está nos ouvindo como alguém que não sabe o que nós estamos falando, porque não foi humano, porque não teve vontade, porque não teve que negar sua vontade. Muito ao contrário, porque é um homem que tinha vontade, um homem que negou sua vontade, e até as últimas consequências, e abriu para nós um caminho de obediência. Graças ao Senhor, somos habilitados para a obediência plenamente, porque mora em nós o obediente, aquele que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele venceu o último reduto, vontade. Graças ao Senhor, irmãos. Vamos seguir então com a oração em Colossenses. Transbordeis, verso 9 do capítulo 1, de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aqui também vamos parar um pouco. Entendimento espiritual ou conhecimento espiritual, uma expressão maravilhosa. Tudo que Deus deseja para nós ao nos dar a sua palavra é que nós tenhamos conhecimento espiritual. Não é conhecimento intelectual. Muitas pessoas têm conhecimento intelectual. Muitas pessoas podem citar a Bíblia de cor, textos imensos. Mas isso não significa necessariamente conhecimento espiritual. Sim, muito importante que a palavra de Deus habite em nossos corações, ricamente. Mas o Senhor deseja, pela sua palavra, nos introduzir em um verdadeiro conhecimento espiritual. Qual é a diferença entre conhecimento espiritual e intelectual? O conhecimento intelectual permanece no intelecto. O conhecimento espiritual, ele alcança o intelecto. Mas ele é mais profundo do que intelecto. O que você acha que aconteceu quando Moisés teve comunhão com o Senhor 40 dias no monte? Sabe o que a Bíblia nos sugere? Claramente, que o Senhor Deus, naquela comunhão face a face com Moisés, você lembra que nem Josué chegou lá, lembra-se? Josué subiu até uma parte do monte e depois Moisés foi sozinho, 40 dias, acharam que ele tinha morrido lá, levantaram um bezerro de ouro lá embaixo, 40 dias em comunhão com Deus. E o que estava acontecendo? Deus
estava impregnando, Deus estava escrevendo no espírito de Moisés a planta do tabernáculo, para quando ele descesse do monte, ele pudesse dar todos aqueles detalhes. E o Senhor repetindo para ele: vê que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Você acha que lá Moisés sentou numa mesa assim? Deus vestiu uma roupa de arquiteto, sentou do outro lado da mesa, e Moisés é o aprendiz de arquiteto. Aí o Senhor senta-se na mesa e abre a planta na mesa. Ele diz: Moisés, olha bem para essa planta aqui. É isso que eu quero que você faça lá embaixo. Nós sabemos que o assunto foi espiritual. Deus é espírito. Ele disse para Moisés: ninguém verá a minha face e viverá. Não é? Então o que aconteceu com Moisés lá? Fisicamente, Moisés ficou sozinho. Mas espiritualmente, o Senhor estava tomando essa planta do tabernáculo e imprimindo no espírito de Moisés. Sabe o que aconteceu com Paulo no Novo Testamento? A mesma coisa. Conheço um homem que há 14 anos, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Mas o tal homem foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então o Senhor, da mesma maneira, implantou no espírito de Paulo, podemos dizer, a planta da igreja, o projeto da igreja, Cristo e a igreja. Então ele podia escrever com muita propriedade Efésios e Colossenses, porque ele viu a glória de Cristo e viu a glória da igreja. Então é isso que ele está orando para os Colossenses, da mesma maneira, pedindo pelos Colossenses, que eles transbordem de pleno conhecimento de sua vontade e que eles sejam cheios de sabedoria e de um conhecimento espiritual. Viu a diferença? Esse conhecimento que é dado pelo Espírito quando ele revela algo a nós. E esse é o motivo dele ter dado sua palavra. Ele quer que sua palavra seja mais que uma letra preciosa, inspirada, divina, inclusive, no papel. Ele quer que essa letra inspirada, divina, preciosa, seja uma revelação impregnada no nosso espírito. Sabe, amados irmãos, revelação não se abre para negociação. Revelação não é gerenciada por nós, ela que nos gerencia. Visão espiritual genuína não é governada por nós. Nós não administramos a visão, é a visão que nos administra, porque ela nos cativa. Paulo era um cativo da visão celestial. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ele está dizendo: a visão de Cristo e da igreja me regeu toda a minha vida. Sofrendo com aquela assembleia de Corinto, ele disse assim: eu mais me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se eu mais vos amo, eu serei menos amado. Que alarguem-se os vossos corações. Lembra? E Paulo estava sendo questionado, até caluniado, por alguns daquela assembleia. Mas ele não se incomodava com isso, porque ele era cativo da visão celestial. Que importante. Então ele ora pelos Colossenses, dizendo: transbordeis de sabedoria e conhecimento espiritual. Porque então a vida deles podia ser regida, e assim a nossa. O que mais que ele diz no verso 10? Vamos seguir. Olha esse a fim de, como é importante. Porque está ligando, irmão, o que ele disse antes com o que ele vai dizer agora. Claro, a fim de, com o propósito de. De o quê? Viverdes de modo digno do Senhor. Então vamos pensar juntos, na presença do Senhor. Não poderemos viver de modo digno do Senhor se nós não tivermos conhecimento de sua vontade. Nossa vontade rendida a esta vontade, como já vimos na vida do nosso amado Senhor. E conhecimento espiritual. Se não tivermos isso, não poderemos viver de modo digno do Senhor. Vai nos faltar entendimento espiritual. Vai nos faltar rendição da vontade. Vai nos faltar conhecimento da vontade de Deus. Seguindo ainda o verso. Próxima frase. Para o seu inteiro agrado. Veja que é uma frase completa, né? Está aí entre vírgulas. Importante, sabe por quê? Poderíamos dizer assim:
a motivação da vida cristã é sermos agradáveis a Deus. Por exemplo, capítulo 12 de Hebreus, os últimos versos, dizem assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual, por esta graça retida, sirvamos a Deus de modo a agradá-lo, ou de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Então, qual é a motivação da vida cristã, segundo esse versículo? Sirvamos a Deus de modo a agradá-lo, agradável. Mesma coisa Paulo está orando aqui pelos Colossenses, dizendo que, conhecendo a vontade de Deus, avançando no conhecimento genuinamente espiritual, rendendo a sua vontade em cooperação com a vontade de Deus, então nós vamos viver para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, é a próxima frase. Vivermos de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Na sequência, verso 10, próxima frase: frutificando em toda boa obra. Qual é o caminho da frutificação? Ele já apresentou aí. Transbordar de pleno conhecimento de sua vontade, conhecimento espiritual e tudo que já falamos até aqui. Esse é o caminho da frutificação. Então aqui nós temos mais uma ajuda. Se perguntarmos por que nossa vida não tem sido frutífera, por que outros não têm sido abençoados, por que não temos avançado como famílias na compreensão do propósito de Deus, por que nossos relacionamentos não estão mais ajustados, por que o serviço entre nós não está mais forte. Isso tudo é fruto, frutificando. Por quê? Por causa do que está escrito nos versos anteriores. Será que temos transbordado do conhecimento de sua vontade? O eterno propósito de Deus em Cristo, Cristo e a igreja, a visão celestial, tem sido claro para nós? Se tem, ela tem nos governado. Nós temos enfrentado o conflito da vontade diariamente e rendido a nossa vontade, a vontade de Deus? Ou temos batalhado pela nossa vontade? É o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu acho. Irmãos, nós nos escondemos tanto através dessa vontade horrível. Alguns, é tão comum escutarmos isso, alguns dizem assim: assim que eu sou. Não é? Uma frase muito comum. É assim que eu sou. Sabe o que isso significa? Com as pessoas que falam assim? Que os outros me aturem. É assim que eu sou. Sabe o que significa isso? Fortaleza da vontade. Outros dizem assim: essa é a minha personalidade. E acham que isso é uma grande coisa. Essa é a minha personalidade. Sabe o que o Senhor quer fazer com a nossa personalidade? Quebrá-la, moê-la, para que nossa personalidade reflita uma outra personalidade. Essa personalidade gloriosa do humilde, manso servo do Senhor. Frutificando em toda boa obra. Olha a próxima frase. E crescendo. Que oração mais linda essa, não é, irmãos? Viver de modo digno, para o seu inteiro agrado, frutificando, crescendo. Olha as palavras que Paulo usa. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Louvado seja o Senhor. Não há nada velado para nós a partir do momento que o Espírito de Deus veio habitar em nós. Coríntios 2 diz que ele a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Nós aqui estamos nadando na praia e quase morrendo afogados. Nada foi velado para nós quando o Espírito Santo veio habitar. Desde que a nossa vontade se renda, para que nós possamos avançar naquilo que o Senhor quer fazer em nós. Vontade rendida significa aumento de conhecimento genuinamente espiritual. Vontade rendida significa fruto, frutificando em toda boa obra. Vontade rendida significa Deus agradado. Deus agradado. Irmãos, aqui nós temos que ver algo. Todas as vezes que Deus é agradado, sabe o que acontece dentro de nós? Nós somos realizados. Essas duas coisas andam juntas. Se Deus não estiver satisfeito, nós não estamos realizados. Nós podemos ter alcançado aquilo que nós mais queríamos. Isso não significa realização.
Ou você ainda tem essa ilusão? Nós só experimentamos um senso de realização interior profunda, genuína, verdadeira, que traz um profundo gozo quando Deus está satisfeito com as nossas vidas. Em qualquer área que você possa imaginar. Se Ele está satisfeito com a maneira como estamos trabalhando, ganhando dinheiro, nos relacionando, convivendo, criando filhos e etc. Tudo. Se Deus tem estado satisfeito, nós estamos realizados. Então, mais uma frase preciosa aí. Crescendo, final do verso 10. No pleno conhecimento de Deus. Verso 11. Sendo fortalecidos. Mais um elemento maravilhoso. Onde está o segredo do poder? Na rendição da vontade. Sabe como Paulo descobriu isso? Escuta o que ele fala. Quando sou fraco, então é que sou forte. Ele descobriu o segredo da dependência. Ele descobriu que a obra de Deus não era questão das habilidades dele. Não era questão da força dele. Era questão da visão espiritual que ele tinha. Era questão do trabalho do Espírito nele. Era questão do trabalho da cruz nele. E quanto mais ele andasse fielmente nesse caminho, mais ele seria frutífero e forte. Então ele diz, fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Que é uma outra frase importante. Podíamos transliterar essa frase aí de outra maneira. E ela então ficaria assim. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a contemplação da sua majestade pessoal. Essa é a ideia aí. O Senhor Jesus tem uma majestade pessoal. Ele é todo glorioso. O Verbo que se fez carne, assentado agora no trono de Deus, Senhor Jesus glorificado, entronizado. Ele tem uma majestade pessoal maravilhosa. Quanto mais nós contemplamos essa sua majestade pessoal, mais nós somos fortalecidos com o poder. Porque aí diz, segundo a força de sua glória. Uma expressão curiosa essa aí. Força da sua glória. Já pensou nela? A ideia de força da sua glória é essa. É o poder da sua majestade pessoal. Então diz que quando nós contemplamos essa majestade pessoal, nós somos fortalecidos. Coríntios 3,18, 2 Coríntios. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, sua majestade pessoal. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Então está aí outro segredo, para que nós avancemos como Assembleia do Senhor. Sabe o que um salmo de Davi, 63, menciona essa questão de contemplar a sua majestade? Talvez seja bom abrirmos esse salmo. Salmo 63. Veja que salmo mais impressionante, irmãos. Primeiro pelo lugar, o contexto em que ele foi escrito. Salmo 63. Sabe o que estava acontecendo aqui? Davi estava no deserto de Judá, fugindo de Absalão, seu filho, depois que Absalão se rebelou e usurpou o trono. Creio que você conhece a história. Então Davi vai para os vales, como é chamado, do deserto. E enquanto ele estava ali, ele escreve esse salmo. Então veja a hora em que Davi está. Seu filho, e olha que ele amava esse filho. Quando ele vai retomar Jerusalém, ele pede àqueles seus homens que iriam então fazer essa recuperação do trono da cidade, para que não matassem Absalão. E você sabe o que aconteceu. Absalão passa num determinado lugar ali, numa árvore, e diz a Bíblia que ele era um homem muito lindo, e tinha uma cabeleira maravilhosa, e ele então ficou preso pelos seus cabelos, seu ponto fraco. Então veio alguém com uma lança e o transpassou. E quando Davi o viu, Davi então planteia por ele. E diz, Absalão, Absalão, meu filho. Quanto Davi o amava. Então, o Salmo 63, Davi escreve quando Absalão estava lá no trono. Davi não briga pelo seu trono. Ele sabe que a questão do trono é uma questão da autoridade de Deus. Ninguém
pleiteia pela autoridade de Deus se conhece a Deus. Só Deus tem autoridade. Então, ele escreve o Salmo 63 assim. Talvez fôssemos nós escrevendo esse salmo, nós escreveríamos assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Veja o que Absalão, meu filho, fez comigo. Ele usurpou o meu trono. Mas o Senhor é justo. Mas Davi escreve assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja numa terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário. Agora escute essa frase: para ver a tua força e a tua glória. Você viu? A mesma ideia que nós encontramos na oração que acabamos de ler de Paulo em Colossenses 1. Sendo fortalecidos com poder, segundo a força da sua glória. Foi isso que Davi viu no deserto de Judá, quando seu filho, rebelado, traidor, estava lá no trono dele. Para ver a tua força e a tua glória. E para completar, sabe o que mais ele diz? Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Isso é hora de louvar, irmãos? Olha a situação de Davi. Que maravilha. Esse homem realmente conhecia Deus. E dependia de Deus. E contemplava a Deus. Verso 11, então, de Colossenses 1. Segundo a força da sua glória, em toda perseverança. Vamos falar um pouquinho sobre isso rapidamente. Por que Paulo orava por perseverança? Sabe o que Tiago, por exemplo, tem a nos dizer? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Porque a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos. A palavra perfeitos ali é maduros. Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago capítulo 1, versos de 2 a 4. O que esse versículo está nos ensinando? Quando nós oramos a Deus pedindo perseverança, Paulo orou ao Senhor pedindo perseverança para a igreja dos Colossenses. Então nós oramos ao Senhor: Senhor, tenho entendido a importância da perseverança. Tiago diz que a perseverança tem que ter uma ação completa para que eu não seja um menininho frágil na fé, levado de um lado para outro, por todo vento de doutrina, por artimanha de homens e por erros e enganos. Então, Senhor, eu quero que a perseverança seja uma realidade na minha vida. Quero que ela tenha ação completa para que eu seja maduro e íntegro, em nada deficiente. O Senhor vai ouvir nossa oração. E sabe como Ele vai responder? Tiago disse: tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. Assim que Ele vai nos responder. Então Ele vai enviar as provações para a nossa vida. Porque não há outra maneira de nós passarmos de menino para adulto sem provações. Agora, sabe por que Deus envia provações? Pense por um outro ângulo. A fé, agora Pedro vai nos dizer assim: a fé é mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Lembra-se? 1 Pedro. Sabe por que o Senhor envia provação para a fé? Porque Ele sabe que a fé não pode ser consumida. Ele nos deu a fé. A fé é um dom de Deus. Então Ele envia provação para a fé, não é para consumir a fé. Ela não pode ser consumida. Ela é um ouro que vai ser refinado pelo fogo. Então nossa fé vai se fortalecer nas provações. Ela vai ser confirmada. Irmãos, e não há algo mais bendito do que uma fé confirmada. Porque segundo a Bíblia, é a fé confirmada que nos traz, Romanos 5, a aprovação, a alegria. Paulo vai dizer a mesma coisa em Romanos 5, os primeiros versículos. Então louvado seja o Senhor. Perseverança é fundamental na carreira cristã. Nós não vamos para lugar nenhum, nem os colossenses e nem nós,
se nós não aprendermos a perseverarmos. Perseverarmos na palavra, perseverarmos na comunhão, perseverarmos nos relacionamentos na vida da igreja, perseverarmos no serviço, perseverarmos na fé, perseverarmos no amor, perseverarmos no suporte mútuo. Perseverança é um segredo na vida espiritual. Há irmãos e irmãs que nunca amadurecem, porque não perseveram. Basta uma dificuldadezinha para que se emburre. Né? Essa é uma boa palavra para nós. Emburrar. E isso tem nos impedido de avançar. Então, perseverança. Sabe uma outra palavra que ele usa aí à frente, que faz uma combinação muito importante com perseverança? É longanimidade. A palavra na língua original é uma palavra composta, que fala exatamente de um ânimo longo, fala de uma disposição longa. Sabe em que sentido específico? Vamos agora ouvir Pedro. 1 Pedro 4:1. Ele diz assim: tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós do mesmo pensamento. 1 Pedro 4:1. Você já pensou nesse versículo? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos, é a palavra que ele usa, armai-vos vós do mesmo pensamento, porque aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Esse é o texto de Pedro. Vamos explicar esse versículo. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim: assim como Cristo sofreu na carne, nós que somos dele, nós que o seguimos, temos que estar armados, seguros de que este é o caminho que ele ordenou para nós. Em outras palavras ainda, cada um daqueles que segue o Senhor e que crê no Senhor tem que ter uma mente disposta a sofrer. 1 Coríntios 13. O amor tudo sofre. Se nós não temos uma mente armada, predisposta ao sofrimento, não vamos conseguir avançar na vida espiritual. Então Paulo ora por isso. Ele diz toda perseverança e longanimidade. Essa palavra, por exemplo, no inglês, se você for traduzi-la lá literalmente, a partir da palavra no inglês, ela significa isso. Um sofrimento longo seria. Um sofrimento longo, longanimidade, ou seja, suportar algo persistentemente. Longanimidade. Assim foi o nosso Senhor Jesus. Ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele diz, considere, Hebreus 12, considere a Ele, para que não vos fatigueis, desmaiando-vos em vossas almas. Então, que importante esse assunto da longanimidade. E aí já estamos concluindo essa oração tão preciosa. Ele diz assim no verso 11, com alegria. Alegria é marca de maturidade. Quando não compreendemos o que é alegria, nós ligamos alegria às circunstâncias. Ligamos alegria a pessoas. Quão alegres nós ficamos, quão dispostos para cumprimentar os outros, sorridentes, quando as coisas estão indo bem. Mas quão encabrunhados nós ficamos, deprimidos, quando as coisas estão indo mal. Que vida mais triste é essa? Altos e baixos. Um dia no monte da transfiguração, no dia seguinte no vale da depressão. Assim vivemos normalmente as nossas vidas. Mas o nosso Senhor Jesus não. Nosso Senhor Jesus diz, eu estou no Pai. E Paulo diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas lembra, ele usou a palavra eu aprendi. Não vamos importar essa frase dele para nós, citar o versículo e achar que nós aprendemos também. Porque nós temos que passar um processo para isso, para podermos dizer a mesma coisa. E qual é o processo? É experimentando a exaltação e a humilhação. É experimentando a abundância e a escassez. Tudo posso em união com aquele que me fortalece. Esse é o segredo. Então Paulo ora também por essa alegria. Porque essa alegria não é emocional, circunstancial, superficial. Essa alegria tem raiz. Há um salmo lindo, vou citá-lo para os irmãos, Salmo 43, em que Davi mostra o que era alegria para ele. Salmo 43. Ele diz assim, em verso 3,
e 4. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Aí ele diz, então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Essa era a alegria de Davi. Por isso a alegria de Davi era intocável. O seu filho traidor, rebelde, podia tomar o seu trono. Lá estava Davi. Sua alegria era intocável, imperturbável. Com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos tomar essa palavra idôneos para concluirmos. É uma palavra importante. Significa que esse Pai das luzes, que nos chamou para esse propósito tão maravilhoso, que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que o Espírito Santo viesse habitar em nós e trabalhasse nossas vidas para sermos iguais à sua glória, como já vimos. Então está dizendo que esse Pai nos fez idôneos. A ideia é compatíveis, adequados, para participar da herança dos santos na luz. Maravilhoso verso. E que nossos olhos também sejam abertos para isso. O Pai nos fez adequados. O Pai nos fez idôneos para participar dessa herança. E Paulo também orava por isso, para que eles estivessem claros de que eles foram feitos idôneos no Pai. Eles foram chamados, eles foram santificados, eles estão em Cristo, eles são habitados pelo Espírito. Tudo isso nos chama, irmãos, para uma plena compreensão e rendição de nossa vontade ao propósito de Deus. Para que Ele encontre caminho, então, para completar em nossa vida aquilo para o que nós fomos chamados. E a partir daí, quando ele termina a sua oração, ele vai seguir falando das glórias desse Senhor Jesus, que dentro da oração ele já mencionou que ele possui, Jesus, uma majestade pessoal, força da sua glória. E ele vai seguir os versículos falando dessa força da sua glória. E aí não é objeto do nosso estudo para hoje. Maravilhosos versículos. Vai dizer que ele é essa imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação e tudo mais que ele diz aí. Então, irmãos, confirme-nos o Senhor nesses dois aspectos que nesse tempo, nesse fim de semana junto, temos tido encargo de compartilhar. Por um lado, uma clareza maior desse fato de que Deus é soberano. Deus é soberano. Foi Ele quem estabeleceu esse propósito. Ele não pediu conselho para nós ficamos muito felizes por isso. Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a restituir? Porque dele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. Ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Amém. Verdade maravilhosa. Vamos manter em equilíbrio a outra. A outra é escutarmos Paulo dizer assim: de Deus nós somos cooperadores. Ah, que privilégio nós estarmos envolvidos nesse propósito. Então, queridos irmãos, que o Senhor ganhe os nossos corações. Não há razão para nós cristãos vivermos senão rendidos a esse eterno propósito. Não há nenhuma outra razão. Que o Senhor encontre lugar para alinhar nossas vidas e tudo que Ele nos tem dado em função dessa pedra de toque. Senhor, continue falando ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, te pedimos, pela Tua bondade e fidelidade para conosco, que o Senhor aplique essas palavras ao nosso coração. Ajusta nossas vidas, Senhor, a esse Teu soberano propósito. Vence o que há em nós que peleja contra Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Salva-nos, te pedimos. Salva-nos de nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, no conflito da vontade. Que nossa vontade realmente seja rendida a Ti em cada situação. Obrigado porque o Senhor já nos habilitou para isso, pela vida do Teu Espírito em nós. Senhor, completa aquilo que o Senhor iniciou em nossas vidas. Que não sejamos uma obra inacabada. Glorifica Teu nome na Tua igreja, Senhor. Oh, obrigado por tão grande salvação, por tão precioso Salvador. Senhor, glorifica Teu nome nas nossas vidas. Te pedimos, agradecidos, em Teu nome. Amém, Senhor.